Conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, que garante ter um documento de intenção de investimento de mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o Corinthians, vai conceder entrevista coletiva e promete esclarecer tudo sobre esse assunto. Corinthians está muito próximo de confirmar mais um acordo de renovação de contrato com mais uma grande joia das categorias de base. E o treinador Dorival Júnior perdeu quase meio time após a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do arquirrival. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre sérios problemas que o Dorival Júnior tem para resolver após perder quase meio time. Depois da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o treinador terá que se virar para continuar mantendo o Corinthians, para deixar, aliás, o Corinthians forte e competitivo. O Corinthians está com a situação cada vez se complicando mais no Campeonato Brasileiro. Estamos já há 6 jogos sem vitórias. A última vez que vencemos na competição já passaram-se mais de 30 dias. Então é um Corinthians que vai se complicando a cada rodada da competição nacional. Na Copa do Brasil, a situação nossa é diferente. Classificamos para as quartas de final diante do arquirrival, vencendo os 2 jogos. Vencemos o primeiro na nossa casa e o segundo na casa deles. Só que após o segundo jogo do dia 6 de agosto, que nós vencemos eles por 2-0, o Dorival passou a perder importantes jogadores. No próprio jogo mesmo contra eles, Memphis e Carrilho se machucaram. O Memphis uma lesão muscular e o Carrilho precisou passar por uma cirurgia ligamentar. O Memphis deverá retornar em setembro, o Carrilho não deverá voltar mais esse ano. Depois disso, o Yuri Alberto acabou precisando fazer uma cirurgia às pressas de hérnia inguinal. E recentemente, nas últimas horas, o José Martínez acabou sofrendo uma fratura na mão e também precisando passar por cirurgia. Com isso, o Dorival perdeu 4 jogadores titulares, quase meio time, 4 pilares. Está tendo que se virar agora para montar a equipe, principalmente pensando na recuperação do Campeonato Brasileiro e absolutamente nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O Dorival tem dado muitas oportunidades para os jovens da base, já que o Corinthians está impossibilitado de contratações devido ao transfer ban que sofremos pelo não pagamento da dívida pela compra do Félix Torres ao Santos Laguna. E mesmo sem o transfer ban, o Corinthians estava fraco no mercado, discreto no mercado, pela falta de recursos financeiros. Claro, infelizmente, sem dinheiro não tem como contratar. A minha opinião, quanto ao Dorival estar tendo que se virar sem esses pilares da equipe, é a seguinte: analisem comigo. Estamos falando da principal dupla de ataque do futebol brasileiro, isso na minha modesta opinião. Para mim, Yuri Alberto e Memphis são os 2 principais atacantes do futebol brasileiro nesse momento. O Carrilho é um meio-campista espetacular, tanto para atacar quanto para ajudar na marcação. Um jogador muito inteligente taticamente, tanto com a bola no pé quanto sem a bola. O Martínez, ao meu ponto de vista, tem a cara do Corinthians, mediante a raça, a força de vontade que ele tem. Eu acho que a maioria vai concordar comigo. Então, quando o treinador perde jogadores desses níveis, fica difícil você montar o time. O Dorival tem dado oportunidades aos jovens da base, mas sabemos que a maioria vai precisar de muitas minutagens em campo e sem muita pressão para entregarem resultados positivos. Nós que somos torcedores, vamos torcer para que dê tudo certo, mas é complicado perder meio time assim. Ainda mais da forma que aconteceu. Em menos de 20 dias, perdemos esses 4 jogadores. Então, o Dorival, sem reforço, vai tendo que se virar. As quartas de final da Copa do Brasil vai se aproximando.
Domingo tem jogo importantíssimo contra o Vasco, que o Corinthians necessita voltar a vencer. E agora vamos falar sobre importante acerto de renovação que o Corinthians pode anunciar de forma oficial a qualquer momento. Estamos falando do acordo de renovação com o jovem lateral direito barra ponta direita barra atacante Guilherme Pellegrin. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. A diretoria do Corinthians está trabalhando forte para resolver as pendências com os jovens jogadores, as jovens joias da base do Corinthians, principalmente, claro, depois do que aconteceu com o Cauê Furquim, que foi embora para o Bahia com a equipe pagando a multa rescisória do jogador na casa de 14 milhões de reais. Bahia, aliás, Bahia barra Grupo City. O Cauê Furquim foi embora, depois disso o Corinthians passou a se movimentar para não perder mais jogadores. Nas últimas horas, o Corinthians anunciou de forma oficial a renovação do contrato do meia atacante Guilherme Amorim. E o Corinthians também está próximo de confirmar a renovação de mais um Guilherme. Dessa vez trata-se do Guilherme Pellegrin, que eu informei a vocês há alguns dias atrás que o jogador estava até afastado, porque ainda não haviam entrado em acordo sobre renovação, afastado até do Sub-20B. O Guilherme Pellegrin, que tinha contrato até o dia 23 desse mês, ou seja, até depois de amanhã, mas pelas novas informações que chegam, um novo acordo já foi firmado com o jogador ganhando um aumento salarial e esse novo acordo pode ser anunciado a qualquer momento. Então, mais um caso resolvido. Claro, vamos aguardar a confirmação oficial do Corinthians, mas pelo jeito, mais um caso resolvido, dessa vez o do Guilherme Pellegrin. A minha opinião quanto ao Corinthians estar prestes a anunciar a renovação do contrato do Guilherme Pellegrin é a seguinte: ótimo, estamos falando de mais um dos grandes jogadores que o Corinthians tem na base. O Pellegrin também é um dos principais nomes da base. Infelizmente, o jogador estava afastado, não estava treinando com o grupo. Agora, absolutamente, deverá ser reintegrado. Claro que eu disse a vocês, temos que aguardar as confirmações oficiais do clube. Mas falando do jogador, estamos falando de um atleta muito dinâmico, muito inteligente, muito ofensivo, tanto é que ultimamente estava jogando como ponta e se saindo muito bem. Então será excelente, é excelente esse acordo aí que o Corinthians está prestes a anunciar. Corinthians que tem uma leva muito boa de jogadores, precisa mesmo se atentar para não perder mais nomes, para não perder mais joias como perdemos o Cauê Furquim. Destacando que, mesmo afastado, o Guilherme Pellegrin sempre buscou, sempre manteve o desejo de permanecer no timão. Então, pelo jeito, está tudo resolvido, mas vamos aguardar. Mas ao meu ponto de vista, o Corinthians confirmando tudo certinho, será ótimo. Ótimo acordo que o Corinthians está prestes a confirmar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais assuntos do momento. Possível investimento bilionário na casa de 1 bilhão de dólares. É isso mesmo, 1 bilhão de dólares, que na cotação atual estamos falando algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais. O conselheiro e agora candidato à presidência do Corinthians, André Castro, vai conceder entrevista coletiva ainda hoje, pretendendo esclarecer todos os detalhes desse assunto que vem chamando bastante a atenção. Há alguns dias atrás, estou trazendo informações para vocês, estou apurando com algumas informações até de forma exclusiva que eu trouxe aqui para vocês, como por exemplo a data que o candidato André Castro iria registrar a sua candidatura, no caso que foi na última terça-feira, dia 19. Na terça-feira eu trouxe para vocês que ele já estava indo ao Parque São Jorge, informei em primeira mão que ele já havia registrado a candidatura. O André Castro é conselheiro, ele que pertencia à Chapa 22, deixou o grupo Chapa 22, que é parceira da Renovação e Transparência, pertence ao Duílio e tudo mais. Ele deixou a chapa e há alguns dias atrás saíram as primeiras informações de que ele iria se candidatar e que tinha um documento de uma intenção de investidores internacionais dispostos a colocar
algo na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais no Corinthians. Como eu disse, na última terça-feira, ele formalizou a sua candidatura de forma oficial, tudo documentado, tudo certinho. Lembrando que a eleição do Corinthians já será na próxima segunda-feira, dia 25. E o André Castro, claro, ele vem enfrentando vários questionamentos. Por quê? Tem muitos que estão empolgados e acreditando nesse possível investimento. E claro que tem muitos desconfiados. Então, visando esclarecer as coisas, eu também informei a vocês que ele chegou a pedir uma reunião junto ao Conselho Deliberativo para falar, no caso, para esclarecer para o Romeu Tuma Júnior e também ao CORE para o Dr. Miguel Marques, mas não tive mais nenhuma atualização sobre isso. Mas visando esclarecer as coisas de uma vez por todas e responder aos questionamentos dos jornalistas, o conselheiro André Castro finalmente vai falar, vai se pronunciar e vai detalhar tudo sobre esse possível investimento, pois hoje, dia 21 de agosto, o André Castro concederá uma entrevista coletiva às 18 horas. Então, ele vai responder as perguntas, ele vai responder os questionamentos e ele pretende esclarecer todos os detalhes. Então, hoje será um dia muito importante, um passo muito importante em relação a esse possível investimento que o conselheiro garante ter, pois será hoje que teremos os devidos esclarecimentos vindos do próprio André Castro. Então vamos aguardar essa coletiva. A minha opinião quanto a essa entrevista coletiva que o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, concederá hoje é a seguinte. Bom, chegou a hora da verdade. Chegou o momento de se revelar, de colocar detalhes de tudo sobre esse investimento bilionário. Estamos falando de algo que está chamando muita atenção de nós corintianos, muitos iludidos, muitos desconfiados. Então hoje é a oportunidade do André Castro detalhar exatamente tudo isso. Está mexendo demais com nós torcedores. Ele já concedeu algumas entrevistas, mas até o momento não deixou nada esclarecido e principalmente quem é ou quem são essas empresas. Então isso precisa ser esclarecido da melhor forma possível, sempre, claro, levando as questões para o lado da total transparência. É isso que nós queremos. Estamos falando de valores que resolveriam todos os problemas financeiros do Corinthians. Então é por isso que sempre temos as opiniões divididas. Quem quer acreditar, quem quer confiar, eu estou desse lado de quem quer acreditar, estou torcendo muito para que isso seja verdade e absolutamente que existam os desconfiados. Eu vou falar bem a verdade para vocês. O André Castro, eu conversei com ele algumas vezes, ele me aparentou ser uma pessoa que está, digamos assim, tendo convicção daquilo que está dizendo, mas é uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada. Eu sei que nós, por exemplo, nós corintianos, estamos passando por momentos muito difíceis com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é transfer ban. Então, o torcedor corintiano, na verdade, ele já está cansado de ser iludido. Então, hoje, tomara que o André esclareça tudo da melhor forma possível, que essa coletiva encerre com dúvidas esclarecidas para que na segunda-feira, quando acontecer a eleição, quando for a eleição, ele esclarecendo as coisas hoje, ele vai ganhar muito apoio e pode-se haver uma pressão muito grande para que ele vença. Então, hoje é a oportunidade que ele tem de esclarecer quem é o banco ou quem são esses bancos digitais, quem são essas empresas que estão por trás disso. Tomara que tudo seja esclarecido, que tudo seja levado, como eu disse, para a transparência, que o torcedor corintiano fique sabendo em detalhes tudo sobre isso. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Dorival ter perdido jogadores como Yuri Alberto, Memphis, Carrilho
e também o Martinez. Como que ele vai montar a equipe agora? E sobre o Guilherme Pellegrini prestes a anunciar a renovação do contrato dele. Vocês acompanhavam, conheciam o jogador? E sobre a coletiva, a entrevista esclarecedora do candidato à presidência André Castro. Como que vocês estão em relação a esse possível documento de investimento bilionário? Vocês estão confiantes que isso realmente deverá acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!